Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. É pela graça e misericórdia do Senhor, aprove a Ele nos dar essa oportunidade para que eu pudesse estar aqui e hoje trazer mais uma exposição da Palavra de Deus. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu Lucas. Já estou no capítulo 11. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos expondo este evangelho, desde o capítulo 1. Eu vou deixar acima no card a playlist para que você possa assistir os vídeos anteriores. E hoje estarei dando continuidade aí no capítulo 11, quando eu vou falar de Jesus, que ele tem autoridade sobre os demônios. Vamos lá. Está aí, o poder de Jesus sobre os demônios. Capítulo 11, aí já no versículo 14. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Interessante, hein? Não diz aqui onde é que Jesus estava, mas com certeza dentro dos territórios de Israel. Jesus nunca saiu ali dos territórios, exceto quando ele estava ali na região de Tiro e Sidom, ou na região de Gadara, que estava do outro lado do mar da Galileia, ou é isso mesmo, Jordão ali que é a região. Mas aqui, este acontecimento aqui não cita o lugar, só diz que de outra feita, ou seja, uma outra ocasião, Jesus ele estava expelindo. A palavra expelir no grego é ekbalo. Ekbalo é lançar fora, expulsar. Ele estava expulsando um daimônio, uma divindade, uma deidade, um espírito que era mudo. E automaticamente um demônio que era mudo. Interessante que Jesus, ou melhor, Lucas, ele narra isso aqui, dizendo que um demônio que era mudo. Agora eu não sei se ele quis dizer que o demônio ao entrar naquela pessoa deixava a pessoa muda, ou se o próprio demônio era mudo e ao entrar na pessoa, a pessoa ficava muda. Olha só, e aconteceu que ao sair o daimônio, esse espírito maligno, o mudo, a pessoa começou a falar. E as multidões se admiravam. Essa passagem também, ela está registrada lá em Mateus 9:32. Lá diz o seguinte: havendo-se eles retirado, trouxeram um homem mudo e endemoniado. Traz uma passagem lá também em Mateus. Tem uma outra passagem também. Trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Então, outra ocasião também, em que o demônio, os espíritos imundos, eles causavam enfermidade nas pessoas, deixavam mudas. Nesse caso aqui, essa outra passagem, lá em Mateus 12, diz que além de cego, ele era mudo. E quando o espírito maligno saiu, ele falava e via. Já esse aqui de Mateus 9:32 diz que ele era mudo. Então, é igual esse aqui do capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Beelzebu
Essa palavra, na verdade, ela é de origem aramaica. No aramaico é Baal Zebuv. Baal Zebuv dá a ideia de senhor da casa. É um nome para Satanás, é um nome para o príncipe dos espíritos malignos. E as pessoas diziam que ele estava expulsando aqueles demônios pelo príncipe dos demônios, ou seja, pelos maioral dos demônios. E outros, pediam dele um sinal do céu. Veja, tinha dois grupos ali que seguiam a Jesus, mas eles não queriam nada com Cristo. Na verdade, eles queriam pegar Jesus em alguma falha. Eles estavam ali espionando a vida e o ministério do Senhor Jesus, a fim de encontrar alguma brecha para condenar Jesus. O fato é que quando ele expulsou os demônios, logo eles disseram: não é pelo poder de Deus, é pelo poder dos demônios. Outros não estavam nem aí para isso. Não, nós queremos um sinal do céu. Olha o 17. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, ou seja, Jesus conhecendo o que estava dentro deles, conhecendo o Espírito aí, a palavra grega não é pneuma, mas é dianoema. Dianoema é pensamento. Então, sabendo ele o que se lhes passava no pensamento, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. E se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Então Jesus, ele diz o seguinte: olha, peraí, vocês falaram uma coisa sem pensar. Vocês não pensaram para dizer algo a meu respeito. Ele diz: olha, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Ou seja, se Satanás estiver lutando contra ele próprio, perto está a sua ruína. E outra coisa, o Senhor Jesus diz que todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Então, ou seja, Satanás, ele é príncipe de um reino. Reino aí é Basileia. E Basileia é um governo, é um poder real. Ou seja, Satanás, ele trabalha neste mundo paralelamente ao reino de Deus. Pois na terra hoje tem um reino, o reino de Cristo, onde Jesus é o Senhor. Mas é o reino da luz, o reino do Senhor Jesus. Mas é um reino espiritual. Ou seja, claro, todos os dois reinos são espirituais. Tanto o reino das trevas como o reino da luz, que é de Cristo, são reinos espirituais, mas que dominam este mundo físico. As pessoas que passam a seguir a Cristo Jesus, eles fazem parte de um reino invisível, esse reino de Cristo, onde o domínio é do Senhor Jesus. Agora, todos aqueles que não fazem a vontade do Senhor Jesus, eles estão vivendo debaixo de um outro reino, e esse reino é o reino das trevas, é o reino maligno. E ele falou assim: olha, se Satanás, ele não citou todo o reino dividido, ou seja, todo o reino aí é cortado em pedaços, que é a palavra grega, diamerizo, contra si mesmo ficará deserto, ou seja, vai arruinar. O termo deserto aí, eremor. Eremor é tornar desolado, arruinado. E casa sobre casa, casa aí, oikos,
lugar de habitação, família, linhagem, tudo isso significa casa. Cairá é epípeto, cair por terra. E ele prosseguiu, olha, se também Satanás estiver dividido quanto a si mesmo, como subsistirá? Subsistirá aí é esteme. Como ele ficará de pé? O seu reino? Então Jesus está falando claramente que Satanás tem um reino, Provérbios, subsistirá o seu reino, só que o reino de Satanás é o reino das trevas. E ele diz, isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E ele disse, e se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsaram vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Então, provavelmente, alguém ali em Israel, eles expulsavam demônios também. E aí Jesus, olha, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsaram vossos filhos? Era pelos demônios também? Claro que não. Por isso, eles mesmos serão vossos juízes, ou seja, os próprios filhos deles julgariam eles, porque eles estavam expulsando os demônios, não é pelo próprio Satanás, mas pelo poder de Deus. Olha aí, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Olha, então é um se aí, é uma condicional, a partícula primária de condicionalidade, é uma conjunção, e ele, ei, no grego, se porém eu expulso, equibalo novamente os demônios pelo dedo de Deus, ou seja, pelo poder de Deus, certamente, então é fato que chegou o reino de Deus sobre vós, Basileia. E aí Jesus ele fala algo, olha, quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Quando um valente, aí o valente é ishuros, forte, poderoso, quando um poderoso é bem armado, está dizendo que é bem armado, catafliso, equipado com armas, a sua própria casa, e no sentido próprio, ficam em segurança. É Irene, o termo até, ele usou segurança aí, mas o termo grego é Irene, fica em paz, fica ali, a pessoa não tem motivo, ausência de devastação, ausência de destruição, ausência de guerra. Então aquele lugar fica em paz. Olha só, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então, sobrevindo, porém, um mais valente, Ishura novamente, o mais forte, o mais poderoso que ele, vence-o. E Nikal é o termo grego, aí vem o termo Nik, que é vitória. Aqui o verbo é Nikal. Nikal é conquista. Veio mais valente do que ele, conquista-o. E tira-lhe a armadura. Tira o que é panóplia, a armadura inteira, completa. E isso inclui o escudo, a espada, lança, capacete, grevas e o peitoral. Então tira toda a armadura em que confiava e divide os despojos. Despoja aí as coisas valiosas que ele tem. E aí Jesus continua: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Jesus fala isso novamente lá em Mateus 12:30. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Então Jesus está dizendo que quando esse valente chega, ele vence o valente, tira-lhe todos os bens valiosos. Então Jesus ele conta uma história para ilustrar como funciona o reino de Deus.
Jesus é esse valente mais forte que chegou, venceu o inimigo, tirou dele o poder, tirou dele a armadura e tomou dele o que é mais valioso. O despojo aí é valioso. O que é mais valioso na vida do homem não são os seus bens materiais, é a sua alma, é a sua vida. A alma do homem, que é eterna, é o bem mais valioso que ele possui. E Satanás vem, entra na vida da pessoa e toma esse bem, porque ele passa a dominar esta alma, passa a dominar esta vida. E Jesus aqui falando, através desse pequeno relato, é como uma parábola, uma ilustração que ele fala neste momento, que o valente vence, tira a armadura e também tira os despojos, a coisa mais valiosa que ele tem. E então ele diz o seguinte, que quando esse valente ele é despojado, ele sai por lugares desertos. Então o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos e anudos, sem água, procurando repouso, anapausa, descanso. E não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Ou seja, ele volta para o lugar de onde ele estava, e tendo voltado, a encontra varrida e adornada. Então, quando um homem ele é liberto por Jesus, ele tem que dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo passe a ocupar esta casa. Porque nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada de Deus. Nós temos que termos dentro de nós o Espírito Santo. A nossa casa, que é algo espiritual, não pode ficar vazia. Se ela ficar vazia, alguém vai ocupar. E quem é? Os espíritos imundos. Interessante que não existe meio termo. Ou ela é ocupada por espírito imundo, ou ela é ocupada pelo Espírito de Deus. E diz que o demônio, ele sai procurando. Ele diz o texto aí, que ele: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra varrida. Olha, varrida é sarou, limpa e ornamentada, ou seja, organizada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Olha só o que Jesus está dizendo. Então Jesus está fazendo um alerta muito sério. A nossa casa, ela deve ficar sempre ocupada com o Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo ele continua morando em nossos corações? É obedecendo a palavra de Deus, é servindo a Jesus, é não pecando contra o Senhor, porque os nossos pecados é que fazem inimizade entre nós e o nosso Deus. Não tem um lugar no Novo Testamento, e não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. E como é que o homem entristece o Espírito Santo? É fazendo algo que não agrada os olhos do Senhor. Mas quando a pessoa ela obedece os mandamentos de Jesus, ela é um fiel servo do Senhor, que está ali preocupado em servir a Jesus. O Espírito Santo está morando dentro daquela casa. Mas quando ele peca contra Deus, comete um delito, um pecado, aí sim o Espírito Santo ele sai. E quando ele sai, ele deixa aquela casa varrida, limpa e organizada. E o demônio volta e dá uma olhadinha. Não tem ninguém dentro. Ele leva consigo 7 espíritos piores. Diz aí que o termo é piores do que ele. O termo piores aí no grego é poneroteros. Poneroteros, tá colocado do lado aí direito. Poneroteros é um adjetivo mais perverso que. Então, ele leva espíritos malignos, espírito é pneuma, mais perversos do que ele.
e entrando habitam ali. Habitar ali é katoikel, ou seja, residir. E o último estado aí é a condição do homem, se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Interessante que, neste momento aqui, alguém quis exaltar a mulher que gerou Jesus. Tudo bem, Maria foi uma mulher, uma serva de Deus, agraciada, escolhida para trazer o Filho de Deus a este mundo. Ela foi a portadora. Mas Jesus não considera, bem-aventurado aqui, é Macarios, termo grego, é feliz. Feliz aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. É uma coisa, os seios que amamentaram aqui é mastos, né? O peito que deu o leite para que Jesus amamentasse. É a mesma mulher. Então ele falou assim: feliz a mulher, né? Essa mulher que estava dentro da multidão, olhando para Jesus, o que Jesus estava dizendo, ela quis exaltar a mãe de Jesus e Jesus não aceitou. Ele, porém, respondeu: antes aí, a palavra grega é menogê. Menogê é pelo contrário, ao contrário. Feliz são os que ouvem, olha aí, ouvem a palavra, o logos de Deus e guardam. O termo grego para guardar aí é fulasso. Fulasso é manter, cuidar para não escapar, tomar cuidado para não violar. Isso é guardar. Eu te disse que aqueles que guardam a palavra do Senhor, aqueles que lutam para não transgredir a palavra do Senhor, esse se torna morada do Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que ficar atentos à palavra de Deus, ficar atentos à voz do Espírito Santo, para que em momento algum nós transgridamos a palavra de Deus. Pois bem, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo estarei falando sobre o sinal do profeta Jonas, nesse mesmo capítulo 11, prosseguindo aí com a minha meditação. Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e não esqueça de assistir os demais vídeos que eu tenho deste Evangelho de Lucas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.